qual é a ideia de um plano inclinado, que é um tipo de sistema muito comum, né? A gente vai começar com o plano inclinado em equilíbrio estático, ou seja, parado, e por enquanto a gente não vai considerar o atrito. A partir da próxima semana de aula a gente vai entrar com atrito entre sólidos, mas hoje ainda sem atrito. Qual é a ideia aqui? Eu tenho uma rampa, uma roldana perfeita, né? Uma roldana que eu não preciso me preocupar com o balanceamento dela, nada. Então, a roldana é perfeita. E eu tenho um objeto pendurado aqui e outro apoiado aqui, ângulo θ. A pergunta é, qual é o valor de M2, né, que eu tenho que colocar aqui Professor, bom dia. para... Tá compartilhando? Tá compartilhando a tela, isso? Tá aparecendo. Ah, não compartilhou. Agora sim. Legal. Então, olha só, aqui a gente tem uma roldana perfeita. Tá? Então, o que uma roldana perfeita faz? Ela simplesmente muda a direção da força e eu não preciso, por que eu digo perfeito? Não preciso me preocupar com o atrito que ela introduz, nem com as imperfeições dela ficar balançando, etc. Simplesmente a força é alterada aqui, tá? Existem duas coisas que a gente pode calcular neste tipo de estrutura. O valor de M1 para manter o M2 em equilíbrio, ou o contrário, o valor de M2 para manter o M1. No fundo, é a mesma equação que você muda os elementos de lado só, né? Qual é a diferença que tem neste tipo de estrutura que me faz trabalhar isso à parte com vocês? É exatamente a questão do plano inclinado, tá? Por quê? Quando eu penso numa estrutura como essa aqui, no plano inclinado, o peso desse objeto, P1, deixa eu tentar fazer o mais reto possível, tá? Esse peso P1 aqui, ele vai ter duas componentes, né, que é uma coisa que vocês não viram até o momento. Por quê? Parte do peso tende a arrastar o objeto plano abaixo e parte do peso pressiona o objeto contra a superfície do plano. Então, quando a gente está subindo uma rampa, a gente percebe isso, né? Você tem essa componente que você precisa vencer e tem uma outra que te pressiona contra o plano e é inclusive o que permite que a gente tenha aí consiga, né, se deslocar rampa acima quando a gente está subindo uma rampa. Então, nesse caso, nós temos componente x e componente y desse peso. Tá? Todo mundo consegue enxergar isso? Legal. E aí, um grande detalhe é o seguinte: eu preciso investigar agora de quanto é este ângulo aqui que o peso está formando com a componente y, tá? Porque eu preciso saber quem é P1x e quem é P1y, tá? Então, vamos investigar isso. Observe o seguinte: vou fazer o desenho em verde, tá? Vou fazer o mais grosso possível. Reparem que a gente tem um triângulo retângulo aqui, e um outro triângulo retângulo aqui. Tá? Todo mundo conseguiu ver? Sim, professor.
Por que eles são retângulos? Porque aqui forma um ângulo de 90 graus e aqui forma um ângulo de 90 graus. Este ângulo daqui é igual a esse daqui, porque isso forma um x, né? Então, o terceiro ângulo, que é o ângulo que nos interessa, que é esse aqui, né, formado entre PY e P1, ele é igual ao ângulo do plano inclinado. De maneira que o P1y é a componente que está ao lado do ângulo e o P1x é a que é oposta ao ângulo. Com isso, nós temos que P1y, cuidado com essa inversão, é igual ao próprio peso P1 vezes o cosseno do ângulo θ. Por outro lado, o P1x é igual ao peso P1 vezes o seno do ângulo θ. Ok? Então, o grande problema aí inicial no plano inclinado é essa divisão do peso entre componentes x e y. Notem que quanto mais inclinada for a rampa, maior vai ser a componente x de arrasto e menor a componente y. Por isso que quanto mais inclinada é uma rampa, mais difícil é subir. É porque a gente tem uma maior componente do nosso peso nos empurrando rampa abaixo e a gente vai perdendo contato porque não tem pressão contra o piso, né? Por exemplo, rampas para cadeirantes, elas são indicadas com inclinação de 8 graus. Tem que ser uma rampa com uma inclinação muito suave para que o cadeirante consiga subir e ter tração. Problema disso, quanto mais suave é uma rampa, quanto menor é esse ângulo, mais longa ela fica para atingir uma determinada altura, né? Então acaba muitas vezes sendo necessário fazer aquelas rampas com um corte, né, de idas e voltas, senão o espaço fica muito, muito grande para uma rampa. Bom, temos então aqui, né, que esse objeto tende a ser arrastado para baixo pelo plano inclinado e é empurrado contra o plano. Se ele fica em equilíbrio estático, é porque tem forças anulando essas duas forças. Uma delas, que é bem conhecida, é a força normal do plano sobre o objeto, que vai, enquanto o plano conseguir resistir a essa força nessa componente P1y, ele empurra o objeto para cima e aí as forças se anulam. E a força P1x, ela vai ter que ser anulada pela tensão no cabo, tá? Quando a gente estiver com atrito, considerando o atrito, a gente vai observar que a força de atrito também ajuda aqui a manter o objeto. Mas por enquanto a gente está desprezando o atrito. Então aqui, ao longo do cabo, tá? Força T1. Então nós temos 4 forças que atuam sobre a massa M1 e que elas devem se anular, né? Elas necessariamente precisam se anular para que o objeto permaneça em equilíbrio estático. No objeto 2, nós temos aqui duas forças, né? Ele é puxado para baixo pela gravidade, peso 2, e se ele não cai, é porque a tensão no cabo T2 anula o efeito de P2. Então são dois objetos, né? Sempre que eu tenho uma estrutura com vários objetos, eu tenho que aplicar as leis de Newton a cada um deles. Aqui eu tenho dois. Tá? Bom, agora vamos pensar um pouco mais sobre a física do problema, né? Se T1 e T2 forem forças de intensidades diferentes, o que estaria acontecendo com o cabo?
ele estaria em movimento, né? Ele estaria sendo esticado ou comprimido. Porque, no fundo, as duas forças que atuam sobre o cabo são a tensão 2 aqui e a tensão 1 aqui. Como elas têm sentidos opostos, né, uma é para subida e outra de descida, o cabo sofre essas duas tensões. Se elas forem diferentes, esse cabo está esticando ou comprimindo. Então, se o cabo é inextensível, ou seja, se ele não está comprimindo nem esticando, isso nos leva a poder afirmar que as intensidades de T1 e T2 são iguais. Então, a gente não precisa nem distinguir essas intensidades, pode chamar isso simplesmente de T. Tá? Legal. Agora vamos aplicar a lei de Newton, as leis de Newton, né? Em equações agora. Olha só. Massa M1. O que eu posso dizer sobre ela? Para que ela fique em equilíbrio estático, a força normal tem que ser igual a P1Y. P1Y nós sabemos que é o P1 cosseno do ângulo θ. Então essa força é anulada por essa. Por outro lado, T1, né, ou T, melhor dizendo, a tensão T tem que ser capaz de anular P1x, ou seja, P1 seno do ângulo θ. Do outro lado, M2, nós precisamos ter que tensão seja igual a P2. Tá? Reparem que aqui T é igual a P1 seno θ e T é igual a P2. Eu posso, então, juntar essas duas equações e eu vou ter uma relação entre os pesos 1 e P2. Então, ó, P1 seno do ângulo θ tem que ser igual a P2. Ou ainda, M1 vezes a gravidade tem que ser igual a M1 vezes a gravidade seno de θ, né? Seno de θ tem que ser igual a M2 vezes a gravidade. Podemos simplificar G e G. Que relação, então, nós temos? Que a massa 2, que está pendurada no plano inclinado, ela tem que ser igual a massa 1 vezes o seno do ângulo θ. Então, por exemplo, se nós temos um plano inclinado com uma massa M1 de 80 kg e um ângulo θ de 30 graus, eu preciso pendurar uma massa de 80 vezes 1/2. Eu preciso de uma massa de 40 kg deste lado para manter a massa M1 parada. Se eu mantenho a massa e começo a variar o ângulo, ó, vamos pensar naquela rampa do reboque de carro, né? Na medida em que ele vai mudando o ângulo, o que acontece se o ângulo passar para 45 graus?
Agora M2 tem que ser de 80 raiz de 2 sobre 2, ou seja, 40 raiz de 2, que vai ser igual a 56, aproximadamente 56,6 quilogramas. E se eu subir mais ainda, né, a rampa chegar lá no 60 graus, com 60 graus, a massa M2 tem que ser de 80 raiz de 3 sobre 2, ou seja, 40 raiz de 3, o que é igual a aproximadamente 69,3 quilogramas. Tá? Então, quanto maior o ângulo, né, maior a massa que eu preciso pendurar ali do outro lado. Os dois extremos que a gente pode usar para checar esse nosso resultado são os seguintes. Nessa a gente tem aqui como resultado principal que isso permanece em equilíbrio estático, desprezando o atrito, tá? Se M2 é igual a M1 seno de θ, o que aconteceria se nós descêssemos isso aqui a zero, né? Θ igual a zero, seno de zero é zero, então M2 igual a zero. Não precisaria da massa M2 se eu não tivesse aqui se eu tivesse com zero inclinação, como esperado. Ao contrário, se eu chegar no outro extremo, foi inclinando isso aqui até chegar no 90 graus, seno de 90 graus é igual a 1, então a massa M2 teria que ser igual a massa M1. Seria uma situação extrema assim, né? Onde eu teria uma roldana, de um lado um objeto, do outro lado outro. M1 e M2 assim, e aí realmente eles têm que ser massas iguais, tá ok? Dúvidas nisso, pessoal? Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.